essa linda comissão, das irmãs, da dirigente, toda a direção, as irmãs que fazem, Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. Peço aos irmãos, todos por mim, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, com a palavra da parte do Senhor, neste dia. Gostaria de ler o texto, que as irmãs escolheram, o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Vamos ler dois textos da palavra do Senhor. E em seguida o livro do Gênesis, vamos complementar, capítulo 22, versículo 3, a parte final e o versículo 4. Êxodo capítulo 33, versículo 14, em seguida, livro do Gênesis, capítulo 3, a parte final e o versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor, livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o tema que as irmãs escolheram, nos diz assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Êxodo capítulo 22, versículo 3, a parte final, versículo 4, nos diz assim: E foi ao lugar que Deus lhe dissera, e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Amém? Quero parabenizar as irmãs por esse lindo texto. Fala sobre a presença de Deus indo no meio do seu povo e dando a segurança a Moisés, o líder daquela ocasião que Deus havia levantado, que ele poderia descansar, porque em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Deus iria dar vitória, iria continuar conduzindo o povo. Eu vou me basear no livro do Gênesis, mas não irei fugir da presença e do descansar de Deus. A presença de Deus é tudo para as nossas vidas. A presença de Deus, ela nos faz descansar em meio às circunstâncias adversas da nossa vida. Quando nós estamos diante da presença de Deus, Deus vai conosco, Deus está conosco. Independente do cenário, independente do que estejamos passando, é certo que o nosso coração ele pode descansar, porque Deus vai agir, vai trabalhar. Amém? Meus amados, meus irmãos, o texto nos fala de um homem, de um patriarca. A igreja conhece a história desse homem que se chamava Abrão, e depois Deus transformou o seu nome mudando para Abraão. Um homem que foi tirado de Ur dos Caldeus, do meio do seu povo, de uma terra idólatra, pagã, e resolveu Deus assim querer fazer que ele andasse com Deus, ele peregrinasse com Deus, ele caminhasse com Deus e fizesse o propósito de Deus. Deus resolveu dizer a este homem: eu lhe chamo, vou com você, a minha presença estará na sua vida, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, na sua comida, no seu descanso, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, eu estarei ali presente. Pode descansar o seu coração. Esse homem ouve a voz de Deus, obedece certamente o que Deus teria para a sua vida. O texto diz que a partir dos 75 anos ele começa a peregrinar, começa a andar com Deus, e muitos acontecimentos sucedem nesse período, muitas coisas boas, difíceis que esse homem passou nessa jornada, mas a presença de Deus sempre foi constante com ele, mesmo em meio aos momentos de lutas e os momentos de adversidade. Porém, na jornada deste homem, ele tinha um grande desejo no seu coração de ser pai, até porque o texto diz que quando Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus, no capítulo 11 do livro do Gênesis, a partir do versículo 28, diz que a sua esposa, que se chamava Sarai, e que posteriormente Deus também alterou o seu nome, mudando para Sara, era estéril.
E nesse transcorrer dessa ida, desses anos que se passaram, ele lutou com Deus. No íntimo da sua alma, ele tinha um grande desejo que Deus assim concedesse um filho a ele. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo de número 15, que momento de luta, de dificuldade, Deus apareceu a ele quando ele conheceu no íntimo o coração desse homem e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus olha para ele e diz assim: eu sou o teu grandíssimo galardão e o teu escudo. Era a presença de Deus real, porque a presença de Deus, Deus conhece todas as coisas. Aí o texto sagrado diz que Deus renova a promessa, manda ele olhar para o céu, ele conta as estrelas, ele não pôde contar. Deus faz a promessa dizendo que assim seria também a sua descendência. Passa-se os anos e na velhice Deus lhe dá um filho. Eu não irei me detalhar didaticamente no nascimento do filho da promessa, que era Isaac, mas o texto diz que posteriormente ao nascimento do filho da promessa, a palavra do Senhor diz que Deus o convida a ir a um lugar, a estar a sós com Deus. Quando a vida deste homem estava toda boa, toda normalizada, quando a vida dele estava tranquila e ele estava em paz, aí a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 22 do livro do Gênesis, Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, Abraão, vai até a terra de Moriá e oferece ali em sacrifício o teu filho Isaque, a quem tu tanto amas. Aí diz o texto que Abraão, ele não discute com Deus, ele não interroga Deus, ele não entra numa discussão com Deus, que certamente não iria fazer aquilo, nem tampouco ele também volta e diz à sua esposa: ele levanta, ele prepara todo o ambiente, abordou o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, convida 2 moços para que fosse com ele naquela jornada. Aí o texto é bem claro e diz que ele desloca-se ao lugar que Deus havia determinado para ele. E é sobre isso, nesses poucos minutos, que eu gostaria de falar: ir ao lugar que Deus tem determinado para nós. Deus fala, e é bom quando Deus fala e nos diz assim: vamos a um lugar bom. Mas há momentos da nossa vida que Deus nos conduz a lugares difíceis, a lugares amargos, a lugares que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem desânimo, e que se dependesse de nós, nós não iríamos ali. Porém, é o segredo do tema que as irmãs escolheram: a presença de Deus modifica todo o ambiente e nos faz descansarmos em segurança. Abraão olhou e sabia que o lugar que Deus o estaria conduzindo ao Moriá era um lugar de muito sofrimento, porque ali certamente ele veria o assassinato do seu filho, e ele mesmo seria o executor para tirar a vida do seu filho. Mas era Deus quem estava falando. A Bíblia Sagrada diz que ele levanta-se e vai até a terra de Moriá. E aí há queira se falar nesta tarde. Quando a presença de Deus vai conosco, as coisas dão tudo certo. Quando a presença de Deus deixa de ir conosco, as coisas encaminham-se para o erro e para a perda. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Ruth, no capítulo 1, que existia uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque era um homem próspero lá na terra de Belém. E o texto sagrado diz que houve uma grande fome, uma grande dificuldade. E este homem, ele reuniu a sua família, certamente a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, também saíram certamente da terra e foram à terra de Moabe, de Belém a Moabe, peregrinaram em uma terra onde a presença de Deus não estaria ali com eles. Eles não perguntaram se poderia ir, eles não perguntaram se era a vontade de Deus, eles não perguntaram se era o propósito de Deus, eles não perguntaram se poderiam ir àquela viagem. Aí o texto sagrado nos diz que eles foram e não demorou muito, no período curto de uma década de
de 10 anos, alguns acontecimentos ocorreram, porque a presença de Deus não estava ali nas terras dos Moabitas, estava em Belém. Aí o texto sagrado diz que naquele período de 10 anos, primeiro morre Elimeleque, o homem da casa, em seguida morrem os 2 filhos, Malom e Quilion, e diz o texto sagrado que Noemi olha e certamente disse: nesta terra perdi meu marido, perdi meus 2 filhos. O texto não diz certamente uma doença rápida que certamente tirou a vida daquela família, e ela tem que retornar para Belém, porque a presença de Deus estava em Belém. A primeira lição desta tarde: não saia do seu lugar sem a presença de Deus. Mas pastor, o senhor não sabe como está doendo, como está difícil, como está dificultoso, como as coisas estão sucedendo para mim. Mas o Senhor lhe trouxe nesses 64 anos do aniversário desse ciclo de oração para lhe dizer: só vá com a minha presença. Se eu estou e estou dando a ordem para você ficar, fique. Porque as coisas vão mudar, a história vai mudar, a situação vai mudar, o caminho vai se abrir, a porta vai se abrir, o caminho que estava estreito Deus vai enlarguecer, porque a presença dele faz isso. 10 anos passaram lá em Moabe, ela ouviu uma notícia que lá em Belém, na presença que Deus estava, a terra do pão, começou a haver fartura, e ela teve que retornar para recomeçar a sua história em Belém. Porém, neste retorno, ela não estava com o marido, nem com seus 2 filhos. É um perigo quando nós nos decidimos a ir a um lugar que a presença de Deus não está conosco. Se Deus não está, há risco de morte, há risco de percas, há risco grandes. Mas nesta tarde eu creio que nesse meio, nesse povo aqui, o Espírito Santo está falando com alguém, está dizendo: não deixe o seu lugar, não saia do seu lugar, não prossiga. Se Deus não estiver com você, se Deus não for na frente, se Deus não estiver adiante, não prossiga, porque haverá perdas. Diferentemente, quando Deus manda, as coisas são diferentes. Aí nós lembramos da Bíblia de uma mulher chamada a mulher sunamita, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 8, nos diz claramente que aquela mulher era uma mulher rica, próspera, porém na terra de Sunem iria acontecer uma grande fome. Aí o texto diz que o profeta, o homem de Deus Eliseu, usado por Deus, olhou para aquela mulher e disse: olha, pega tudo, a tua família, sai desta terra, porque estão vindo aí 7 anos de fome, e peregrina na terra dos filisteus, porque senão tu irás perecer. Ela levanta e sai debaixo da ordem de Deus. Deixou a sua casa, as suas terras, pegou o seu marido, seu filho, foi peregrinar na terra dos filisteus. Enquanto a fome estava consumindo a terra, ela estava guardada em terra alheia, estranha, porque a presença de Deus foi com ela. Ao término das 7 anos de fome, ela volta, mas ela volta com a sua família intacta, com a sua família inteira. A fome cessou. Ela retorna novamente, retorna com seu filho, com seu marido. Mas quando ela chega, os seus bens não estavam ali. A terra que pertencia a ela havia lhe sido tirada, como também os bens. E o texto é bem claro, diz que naquela época, se alguém tivesse alguma propriedade e porventura abandonasse, a família mais próxima ou alguém ali do governo certamente tomaria. Quando ela chegou, não tinha nada, mas ela saiu na presença de Deus. E ela voltou debaixo da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Na ida ela foi com Deus. E na volta ela retornou com Deus. No retorno, na ida, nem ela morreu, nem seu marido, nem seu filho, nem quem acompanhou ela. Diferente de Elimeleque e sua família. Quando ela retorna, não tinha nada, mas o Deus que foi o Deus que retornou. E o Deus que retornou, quando chegou, não tinha nada, mas ela disse: se Deus me mandou,
se eu obedeci a voz de Deus, se eu fiz o que Deus me pediu, Deus, a presença dele está comigo, ela levanta e vai procurar o rei. E quando ela chega ali, exatamente o moço de Eliseu estava apresentando um dos feitos do profeta Eliseu. E naquele dia, exatamente o que estava se dizendo era exatamente a respeito daquela mulher. Que aquela mulher, na sua velhice, ela havia dado à luz a um filho. Aí diz que o rei, ouvindo os feitos de Eliseu, que Geazi estava dizendo, a mulher se aproxima, Geazi olha e diz: o que eu estava te falando é uma história, mas agora é uma realidade, porque a mulher é essa, o filho é esse. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, quando está, Deus cria a situação para resolver as coisas. Aí o rei olhou e ela prostrou-se, dizendo: meu senhor, eu fui, retornei, e as minhas terras, a minha casa e as minhas propriedades haviam sido tomadas e eu não tenho mais. Aí o rei olhou, porque a presença de Deus estava ali. Quando a presença de Deus está, as coisas acontecem. Quando a presença de Deus está, Deus resolve. Quando a presença de Deus está, a mão dele está estendida e começa a operar, começa a realizar, começa a fazer as coisas. Quando Deus está presente no ambiente, ele cura, ele sara, ele abre a porta, ele faz o que ele quer. Aí a mão grande e poderosa, a presença de Deus tocou no coração do rei. Aí o rei chamou um oficial, um eunuco de alta patente, e disse: acompanha esta mulher, vai com ela e restitui as terras, a casa e a propriedade dela. É interessante que a presença de Deus, quando o crente está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ele não perde nada. Aí o rei diz: coloca aí uma vírgula, eu vou fazer diferente na vida desta mulher. Tu vai, com a minha autoridade, vai trazer de volta tudo o que era ela. Agora com adentro, computa aí os 7 anos que ela saiu. O que é que a terra dela poderia render? O que é que a terra dela poderia produzir? O que era que ela poderia ter tido naquela terra? Porque certamente quem está na presença de Deus, irmãos, não perde nada. Quem está na presença de Deus, quando Deus está conosco, nós só temos a ganhar. Aí o texto sagrado diz que ele foi, olhou, restituiu a terra, e também todos os 7 anos que a terra poderia ter produzido foi entregue na mão daquelas mulheres. A presença de Deus, a presença de Deus veio para nos fazer descansar. Eu não sei como o Senhor, como a senhora está aqui nesta tarde, mas se está difícil, o Senhor lhe trouxe aqui para dizer: se Deus está com você, descanse. Porque a história vai ser mudada, o cenário vai ser invertido. Aí a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus e foi a um lugar que ele não queria ir, mas era o lugar que Deus estava. Elimeleque foi a um lugar que Deus não estava, perdeu a vida a ele e os seus filhos. A mulher sunamita foi ao lugar que Deus estava, a presença de Deus foi. Deus guardou a ida e a trouxe de volta. Abraão estava no lugar que Deus estava, que era Bérseba. E Deus o tira de Bérseba e leva a Moriá. Era um lugar que para ele era difícil, porque ali iria simbolizar a morte do seu filho. Mas era a presença de Deus que ia com ele. Ele disse: eu vou. Se Deus me quer, se Deus está ali, eu vou. Ele levanta e vai ao Moriá. Quando ele chega no Moriá, os 2 moços têm que ficar. Só sobe ele, seu filho Isaac, só os materiais para o altar, a lenha, o cutelo e o fogo. E na subida Isaac pergunta: pai, tudo está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Quem está, irmão, na presença de Deus sabe que qualquer momento a história pode ser mudada. Ele olha para o filho e diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Sobem. Deus estava ali. Entenda que Deus está querendo falar com você, está querendo falar com a senhora. Os olhos muitas vezes estão fechados e Deus está tão perto de nós. A Bíblia Sagrada diz que ele chega, prepara tudo, estava pronto para
sagrado diz: mas quando ele amarra Isaac, coloca sobre o altar a lenha, as cordas e pega o cutelo, Deus já havia chegado naquele lugar primeiro do que ele. E quando ele pega o cutelo para imolar, aí o texto sagrado diz que lá do céu houve um grito, houve uma voz. Deus honra quem se sujeita a estar na presença dele. A voz bradou e disse: Abraão, Abraão, não temas fazer tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deteu o cutelo. A voz tornou a dizer e disse: olha do teu lado, atrás do mato, e tem um cordeiro travado pelas pontas. Ali está a saída, está o sacrifício. Substitui pelo teu filho. Aleluia. Abraão olhou, era como Deus estivesse dizendo: tu me obedeceste, eu estava lá e estou aqui contigo. A minha presença falou contigo lá, a minha presença caminhou contigo nesses 3 dias, a minha presença chegou neste Moriá, e a minha presença está poupando e livrando da morte. O Senhor dos Exércitos, desses 64 anos, desse aniversário do ciclo de oração, está dizendo a mim e ao Senhor: não escolheram o tema, não pediram a Deus. Deus está dizendo: a minha presença irá contigo. É o motivo de descansar. Descanse seu coração, aquiete seu coração, acalme a sua alma nesta tarde, porque a presença de Deus está no recinto, está na tua casa, está na tua família, está no teu emprego. Mas pastor, tu não sabes, a minha saúde está debilitada. Mas o Senhor dos Exércitos te trouxe aqui nesta tarde para te dizer também: até na tua saúde a minha presença está. Descansa o teu coração, obedece à voz de Deus e fica onde Deus está mandando, porque a presença de Deus será o resultado final da tua vitória. Deus está tão perto do Senhor e tão perto da senhora. Você não está nem vendo, está querendo sair, está querendo voltar, está querendo desistir, está querendo retroagir, mas o Senhor está dizendo: a minha presença estar aí, estar aí, estar aí, estar aí, estar aí, estar aí. De 64 anos, recebe um abraço na tua alma e descansa o teu coração, porque Deus fará prosperar este caminho. Recebe ânimo nessa tua alma que está querendo parar, desistir e voltar atrás. O Senhor te trouxe aqui para dizer a você: descansa, porque a minha presença está contigo e as coisas, assim diz o Senhor para ti nesta tarde, irão mudar. E tu verás que o Senhor cuida. Cuida da tua vida. Que Deus te abençoe. Também essa linda comissão das irmãs, da dirigente, toda a direção, as irmãs que fazem. Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. Peço aos irmãos, todos por mim, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, uma palavra da parte do Senhor,
neste dia. Gostaria de ler o texto que as irmãs escolheram, o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Vamos ler dois textos da palavra do Senhor. E em seguida o livro do Gênesis. Vamos complementar. Capítulo 22, versículo 3, a parte final e o versículo 4. Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Em seguida, o livro do Gênesis, capítulo 3, a parte final e o versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor, o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o tema que as irmãs escolheram, nos diz assim: E se, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Êxodo capítulo 22, versículo 3, a parte final, versículo 4, nos diz assim: E foi ao lugar que Deus lhe dissera, e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Amém? Quero parabenizar as irmãs por esse lindo texto. Fala sobre a presença de Deus indo no meio do seu povo.